Olá, queridos alunos do sexto ano. Espero que estejam todos bem. A partir de hoje, estaremos trabalhando o nosso segundo bimestre, tá bom? Vamos iniciar o nosso segundo bimestre com um tema muito importante, que é a potenciação de números naturais. E essa potenciação, meus filhos, nada mais é do que uma multiplicação em que os fatores são todos iguais. Eu vou dar para você aqui um exemplo muito interessante, tá bom? Então, fique ligado, preste atenção, ok? Vamos calcular quantas chaves estão guardadas no armário ao lado, ok? O armário tem 5 gavetas. Em cada gaveta há 5 caixas. Em cada caixa há 5 chaveiros. Cada chaveiro tem 5 chaves. Para responder a essa pergunta, devemos efetuar uma multiplicação de fatores iguais. Isso eu acho que fica tranquilo, né, gente? 5 gavetas, 5 caixas, 5 chaveiros e 5 chaves. Ou seja, é uma multiplicação em que os fatores são todos iguais. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Meus filhos, dá para você observar que o número 5, o numeral 5, aparece quantas vezes? 4 vezes. Então, 4 fatores iguais a 5. Essa multiplicação em que os fatores são iguais, nós chamamos de potenciação. Então, vamos responder. Estão guardadas no armário 625 chaves. 625 chaves nesse armário, tá ok? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Bem, queridos alunos, eu vou para a definição, tá bom? E qual é a definição de potenciação? Tá aí, galera. É uma multiplicação em que os fatores são todos iguais. Todos iguais. Só que essa multiplicação tem uma escrita, uma forma de se escrevê-la, ou seja, uma forma simplificada. Se você está observando aí, olha só, 5 e eu tenho o número 4. Nós chamamos de 5 elevado à quarta potência. Tá ok? 5 elevado à quarta potência. O número 5, meus filhos, é chamado de base. 5 é chamado de base. O 4 é chamado de expoente. E o 625, meus filhos, é chamado de potência. É o valor da potência. Então, internaliza esses elementos. 5 é chamado de base. O 4 é o expoente. E o resultado 625 é o valor da potência. E como é que você vai ler essa potenciação? Lê-se como 5 elevado à quarta potência. E quem é o 5 elevado à quarta potência? É o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, meus filhos, esse expoente é o número que vai repetir. Ou seja, olha só, o expoente é 4. Então, a base vai ser repetida 4 vezes. A base 5 será repetida 4 vezes. Ok, galera? Tudo bem? Dando continuidade, nós temos que falar de quadrados, cubos e potenciações. Bem, meus filhos, as potências com expoente 2 e com expoente 3 recebem nomes especiais. Então, quando o expoente for 2, tem um nome especial, meus filhos. E quando o expoente for 3, também tem um nome significativo, um nome especial. O expoente 2 é chamado de quadrado. Ok, galera? Então, olha só. Eu tenho 7 como base e tenho o 2 como expoente. Como é que você vai ler? 7 ao quadrado ou o quadrado de 7. Então, quando o expoente for 2, lê-se quadrado. 7 ao quadrado ou o quadrado de 7.
Não se esqueça que 7 ao quadrado é o 7 que multiplica 7, que dará 49, tá bom, gente? Então, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Olha só, o segundo exemplo, meus filhos. O 13 é a base e o 2 é o expoente. Como o 2 é o expoente, tem nome especial, é chamado de quadrado. Então, 13 ao quadrado ou o quadrado de 13. Tá ok, meus filhos? 13 ao quadrado ou quadrado de 13. Não se esqueça que 13 ao quadrado é o 13 que multiplica 13. 13 vezes 13, 169. Bem, nós temos que mostrar para vocês por que o expoente 2 é chamado de quadrado. É muito tranquilo, é muito fácil, gente. Representa, sabe o que, galera? A área de um quadrado. Ou seja, por isso que o expoente 2 é chamado de quadrado, porque é a representação da área de um quadrado, da superfície de um quadrado. Olha só, nós temos uma malha quadriculada, tá ok? Observe a sequência formada por quadrados. Então, eu tenho o primeiro quadrado, o quadrado roxo. Se você percebeu, para calcular a área de um quadrado, é o lado vezes lado, ok? Lado vezes lado. Ó, eu tenho lado 1 vezes lado 1, ou seja, base vezes altura. Base 1, altura 1. Como são iguais, ficará 1 vezes 1, que dará 1. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. Gente, 1 ao quadrado é a área de um quadrado. 1 ao quadrado é a área de um quadrado. Ok? Logo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dará 1. Bem, meus filhos, olha o segundo exemplo. Eu tenho a base 2, a altura 2, 2 vezes 2, que dará 4. 2 vezes 2 nada mais é do que multiplicação de fatores iguais, ou seja, 2 ao quadrado. Logo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Não se esqueça, 2 ao quadrado é a área de um quadrado. O exemplo 3, o quadrado 3, galera. Base 3, altura 3. 3 vezes 3 dará 9. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a área de um quadrado. Por isso que o expoente 2 tem nome especial. Ele é chamado de quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E o último quadrado roxo. Base 4, altura 4, 4 vezes 4, 16, 4 ao quadrado. Não é isso, galera? 4 ao quadrado, área de um quadrado. Então, meus filhos, percebeu por que o expoente 2 se chama quadrado? Acho que sim, né, meus filhos? Ficou muito claro. É a área de um quadrado. Ok, meus filhos? Tudo bem? Quando elevamos os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante ao quadrado, obtemos a sequência dos números quadrados. Olha o que eu quero dizer para você, gente, de uma forma bem tranquila e bem calma. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dará 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dará 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dará 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. O próximo, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Bem, não tem 6 ao quadrado, mas pense aí. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dará 36. O próximo, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 são chamados de números quadrados, quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante são chamados de números quadrados perfeitos, porque eles representam a área de um quadrado. Tudo bem? E aí, gente? Vocês estão entendendo potenciação? Tá muito simples, não está?
Muito tranquilo. Então, internaliza. A potenciação é o quê? É a multiplicação de fatores iguais. Ok, galera? Dando continuidade, vamos ver o expoente 3, tá ok? E o expoente 3, meus filhos? Veja abaixo outra sequência. Ela é formada por cubos. Bem, galera, cubo já é uma figura tridimensional, tá? Tem 3 dimensões. Tem comprimento, observe aí, galera. Tem comprimento, tem largura e tem altura, tá ok? Bem, o expoente 3 vai representar o cubo, mas não é área, viu, gente? Não é área. Representará o volume de um cubo. Nós já falamos isso em sala de aula, você lembra? O que é o volume de uma caixa, de um cubo? É a quantidade de líquido que eu posso colocar ali dentro. E como é que se calcula o volume de um cubo, de uma caixa, de um prisma retangular? No caso aqui é o cubo. Você vai multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Olha o cubo 1, o exemplo 1. Olha só, eu tenho comprimento 2, eu tenho largura 2 e altura 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que dará 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo é a multiplicação do 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Logo no primeiro exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, na potenciação, 2 ao cubo. Olha o exemplo 2. Comprimento 2, desculpa, gente, o exemplo 2. Comprimento 3, largura 3 e altura 3. 3 vezes 3 vezes 3, que dará 27. 3 vezes 3 vezes 3 é uma multiplicação de fatores iguais. É uma potenciação. É o 3 ao cubo. Ó, a base é 3. Como o 3 se repete 3 vezes, expoente 3. 3 ao cubo, 27. Exemplo 3. Bem, você já percebeu qual é o padrão, né, gente? Olha só. 3 de comprimento. Desculpa, gente. Desculpa. 4 de comprimento, 4 de largura e 4 de altura. Volume, 4 vezes 4 vezes 4, que é o 4 ao cubo. 4 ao cubo dará 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aí, gente? O expoente 3 tem um nome especial. Recebe o nome de cubo. Mas por que cubo? Porque representará o volume de um cubo. Deu para entender, meus filhos? Olha só o exemplo. Olha a base. A base é 5. Base 5. E o expoente, 3. Logo, você tem que ler da seguinte maneira. 5 ao cubo. 5 elevado ao cubo. Ou cubo de 5. Ok, galera? Tudo bem? O outro exemplo. Quem é a base? Isso, 8. Quem é o expoente? É o 3. Tem nome especial. Você já sabe. Qual é o nome especial? 8 elevado ao cubo. Ou o cubo de 8. E aí, meus filhos? Tudo bem? Então, não se esqueça. Se o expoente é 2, representa quem? A área de um quadrado, não é isso, gente? Expoente 2, área de um quadrado. E o expoente 3 representa o volume de um cubo. Tudo bem, meus filhos? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Vamos agora, meus filhos, falar do expoente 0 e do expoente 1. Bem, eu vou mostrar para vocês expoente 0 e expoente 1 através de um padrão, tá bom, meus filhos? Observe o padrão, gente. Vimos que na potenciação
o expoente indica o número de fatores iguais da multiplicação. Realmente, gente, o expoente vai indicar o quê? A multiplicação de números iguais. Por isso, gente, é estranho pensar em expoente 0 e expoente 1. Quando você pensa em expoente 0 e expoente 1, não vai existir multiplicação, meus filhos. No entanto, para que outros fatos ligados à potenciação funcionassem bem, os cientistas, tá, as cabeças pensantes da matemática, precisavam determinar o que aconteceria quando esses números aparecessem no expoente. Que números? O 1 e o 0, meus filhos. Eles observaram padrões que ocorriam nas seguintes potências. Olha só esse padrão aqui, gente, que eu vou mostrar para você. Eu estou dizendo para você que a base é 5, a base é 2. Em todos os exemplos, base 2, tá? E o expoente? O expoente, gente, ele vai diminuindo. Começa com expoente 5, depois vem expoente 4, expoente 3, expoente 2, logo mais aparecerá expoente 1 e expoente 0, tá bom? Base sempre 2, tá bom? Bem, o primeiro exemplo eu vou ler para você. 2 elevado à quinta potência, tá? Quem é o 2 elevado à quinta potência? É o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dará 32, tá bom? Bem, eu vou pegar o 32 e vou dividir pela base 2. 32 dividido por 2 dará 16, que é o 2 elevado à quarta potência. Gente, 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Bem, eu vou pegar o 16 e vou dividir por 2, que é a base. A base é 2. 16 dividido por 2 dará 8. 8, gente, nada mais é do que o 2 ao cubo. 2 ao cubo, que é o 2 vezes 2 vezes 2. Tá ok? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. O 8 eu vou dividir por 2, meus filhos. 8 dividido por 2 dará 4. Na forma de potência, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o 2 vezes 2, que dará 4. Bem, continuando a sequência, o 4 você vai ter que dividir por 2, meus filhos. Tá ok? E não se esqueça, expoente 5, expoente 4, expoente 3, expoente 2, agora só pode ser expoente 1. 4 dividido por 2 dará 2. Logo, 2 elevado a 1 é igual a 2. Bem, 2 elevado a 1, queridos alunos, não é uma multiplicação, tá? Foge à regra, mas convencionou-se que 2 elevado a 1 é igual à própria base. A base não é 2, logo o resultado dará 2. E vamos pegar o 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 dará 1. Tá? Bem, como começamos com o expoente 5, depois 4, 3, vem diminuindo, 2, vem diminuindo uma unidade. Depois do expoente 2, vem expoente 1. Depois do expoente 1, quem é, queridos alunos? O 0. Então, 2 dividido por 2 deu 1, que é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 será igual a 1. Por convenção, qualquer número elevado a 0 dará 1. Vocês entenderam, meus filhos? Então, vamos lá. Fechando aqui, meus filhos. 2 elevado a 1 será sempre igual à própria base. 2 elevado a 1 dará 2, que é a base. E 2 elevado a 0 será sempre igual a 1. Ok, queridos alunos? Tudo bem? Então vamos dar continuidade, tá bom, meus filhos? Eu coloquei aqui para vocês 4 exemplos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, 6 elevado a 1. Não se esqueça, elevado a 1 dará a base. A base é 6. 6 elevado a 1 dará 6. 15 elevado a 1 dará a base, que é 15. Tudo bem? Agora expoente 0, tá bom?
Expoente zero dará quem, meus filhos? A potência dará 1. 8 elevado a zero, 1. 43 elevado a zero, 1. Então não se esqueça, tá bom? Elevado a 1 dará a própria base. E elevado a zero, a potência será igual a 1. Beleza, muito bom. Ok, né? Estão gostando, né, meus filhos? Estão gostando da potenciação, não é isso? Bem, existe aqui um probleminha, gente. Nós não vamos trabalhar com 0 elevado a zero. 0 elevado a zero, para a gente não tem nenhum significado. Vocês entenderam? Se a base é zero e o expoente é zero, nós não sabemos o que dará. Para a gente, essa expressão não terá significado nenhum. Então esqueça, tá bom? 0 elevado a zero, para a gente, não tem solução. Ok? Eu coloquei aqui duas observações, meus filhos. E você já sabe, todo número que seja diferente de zero elevado a zero dará 1. Olha os exemplos. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 125 elevado a zero, 1. Tá ok? Ficou muito claro? Ok? Ficou translúcido? Beleza. Todo número diferente de zero elevado a 1 é igual à própria base, é igual ao próprio número. 2 elevado a 1 é igual a 2, que é a base. 3 elevado a 1 é igual a 3, que é a base. 15 elevado a 1 é igual a 15, que é a própria base. 20 elevado a 1 é igual a 20, que é igual à própria base. 12 elevado a 1, o resultado, que é a potência 12, será a base. Então pronto, meus filhos, ficou muito claro. Elevado a zero, 1. Elevado a 1 é igual à própria... Isso, é igual à própria base. Muito bom. Estão gostando? Estão entendendo potenciação? Eu acho que sim, né, gente? Gente, eu coloquei aqui uma terceira observação. Eu coloquei aqui a base. A base é zero. É fácil. Quando a base é zero, o resultado da potência será sempre zero, gente, sempre. Zero elevado a qualquer expoente será zero. Zero elevado à quinta potência é o zero vezes zero vezes zero vezes zero vezes zero. Logo dará zero. Vocês entenderam, meus filhos? Logo, se a base é zero, a potência dará zero. Zero elevado à 12ª potência, zero. 0 elevado à 100ª potência, 0. 0 elevado à 7ª potência, 0. 0 elevado à 25ª potência. O resultado da potência será 0. Se a base é 0, o resultado da potência será 0. Tudo bem? Gente, olha só. Você já sabe, eu coloquei aqui o conceito de potenciação, tá bom? Você vai entender muito bem. Podemos dizer que potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. É isso mesmo. Potenciação será sempre uma multiplicação, em que os fatores serão todos iguais. Olha essa multiplicação aí, gente. 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Não se esqueça, o 2 apareceu 6 vezes. Logo, você está diante de uma potenciação. 2 elevado à 6ª potência. 2 elevado à 6ª potência. Em que o 2, isso, é a base. O 6, muito bem, é o expoente. Tá ok? Tudo bem? E como é que você vai ler? 2 elevado à 6ª potência. 2 elevado à 6ª potência. Tudo bem, meus queridos alunos? Eu vou fazer uma perguntinha para você. 2 elevado à 6ª potência. Vocês sabem me dizer qual é o resultado da potência? 2 elevado à 6ª potência. Qual será o resultado? Vamos multiplicar. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. 2 elevado à 6ª potência dará 64.
Eu tenho certeza que vocês acertaram, ok? Dando continuidade, tá bom? Eu vou falar para você que é de fundamental importância. Esse expoente, ele é muito, mas muito importante na potenciação, pois ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Não é isso, gente? Então, o expoente possui papel fundamental na potenciação, pois esse expoente define quantas vezes a base será repetida. Tudo bem? Mais exemplos. Vamos lá. 2 à sexta. Olha aí, gente. 64. 2 elevado à sexta potência. Olha aí, gente. 64. 4 ao quadrado. Ó, expoente 2 tem nome especial. 4 ao quadrado dará 16. Olha só, gente. 5 ao cubo. Expoente 3 tem nome especial. 5 ao cubo 125. 10 ao quadrado dará 100. 12 ao quadrado dará quanto, gente? 144. 3 elevado à quinta potência, 243. 6 elevado ao cubo, 216. Então, vocês estão diante de uma potenciação, porque é uma multiplicação de fatores iguais. Eu acho que vocês internalizaram muito bem o que é potenciação. Bem, meus filhos, agora eu vou falar para você a potência em que a base é o número 1. Gente, se a base é 1, o resultado da potência será 1, sempre. Vamos ver. Ó, 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dará 1. 1 elevado à centésima potência dará 1. Ok? Então, se a base é 1, o resultado da potência será 1. Internaliza isso, tá bom? Se a base é 1, o resultado da potência será 1. 1 ao cubo, 1. 1 elevado à centésima potência, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado à sexta potência, 1. Ok, gente? Tudo bem? E agora, meus filhos, nós vamos falar da potência de 10, ou potência de base 10. Gente, a potência de base 10 ela é muito importante. Por quê? Nós vamos utilizá-la muito no 7º ano, 8º, 9º e no ensino médio. Tá ok? Então, toda potência em que a base é 10, você vai ter sempre o resultado, o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Bem, exemplo, se o expoente for 2, eu vou ter como resultado um 1 e 2 zeros. Se o expoente for 3, eu vou ter como resultado um 1 e 3 zeros. É muito simples, gente. É muito fácil. Ó. O expoente não é 1, 10 elevado a 1. Se o expoente é 1, você vai colocar como resultado um 1. Como o expoente é 1, você coloca um zero. 10 ao quadrado. O expoente, gente, é 2. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o algarismo 1 seguido de 2 zeros. Ok? 10 ao cubo. Você vai colocar o 1 seguido de 3 zeros. E assim por diante. 10 elevado à quarta potência. Ó, gente, não tenho esse exemplo aqui no meu slide. 10 elevado à quarta potência. Qual seria o resultado da potência? É o 1 e 4 zeros. 1 e 4 zeros. Seria 10.000. E assim por diante. Ok, meus filhos? Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei uma observação, tá bom? Que é importante, porque você, nessa observação aqui, vai perceber também que nós vamos escrever esse número através da base 10. Eu chamei essa escrita de forma abreviada, tá bom? Podemos escrever um número de forma abreviada, ok, filhos?
Ou seja, você vai utilizar a multiplicação de um número natural por uma potência de base 10. Então, internaliza. Como é que você vai escrever esse número dessa maneira, que eu chamei de forma abreviada? Você vai multiplicar um número pela potência de base 10, tá bom? Também não é difícil, é fácil, meus filhos. Vamos aos exemplos. Olha só como é fácil. Vocês já perceberam, olha só, 58 mil. Se você percebeu, nós temos aqui 58 mil, 3 zeros. Como são 3 zeros, aí você logo tem que escrever base 10 com expoente 3, porque você tem 3 zeros. Como ficaria 58 mil na forma abreviada? 58 que multiplica 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo nada mais é, meus filhos, que o número de zeros. Como eu tenho 3 zeros, ficará 10 ao cubo. Deu para entender? 105 milhões. 105 milhões. Olha só, gente, eu tenho 6 zeros no final. 6 zeros no final. Então, logo, nós teremos 10 à sexta. 105 milhões na forma abreviada, 105 que multiplica 10 à sexta. E aí, gente, deu para entender? 50 mil. 50 mil. Quantos zeros eu tenho? Isso, 4 zeros. Logo, eu vou ter uma potência de base 10. 10 à quarta. Como ficaria na forma abreviada? 5 que multiplica 10 à quarta. Tá ok? Chamamos isso de forma abreviada. 50 mil, 5 que multiplica 10 à quarta. 150 bilhões. Desculpa, meus filhos, não é 150 bilhões. São 15 bilhões. Vou repetir. 15 bilhões. Quantos zeros eu tenho? 9 zeros, 10 à nona. Como ficaria na forma abreviada? 15 vezes 10 à nona. E aí, galera? Deu para entender a forma abreviada? Nós finalizamos aqui a nossa aula de potenciação. Calma. Só que tem exercício, tá bom? Exercício no livro, tá? Nós vamos fazer esse exercício aí, ó, no livro didático. Você lembra? Nós chamamos de LD. Então, no LD, que é o livro didático, páginas 3 até a 13, tá bom? Então, façam aí em casa, da página 3 até a página 13. Um beijo no coração, bye bye, até a próxima aula, meus queridos alunos do 6º ano. Amo vocês!